Tribuna Livre de volta, 16 de outubro de 2025. Você sabia que o mês de outubro é dedicado à conscientização sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Pois é, a ideia é reforçar a importância do diagnóstico precoce e responsável, além de tratamentos e formas de oferecer aos pacientes mais qualidade de vida. Pois é, gente, a pessoa com TDAH, ela pode ter dificuldade, né, em gerenciar o tempo, em manter a concentração, manter o foco, em priorizar tarefas. Além disso, os desafios também relacionados às emoções. E é sobre isso que a gente vai falar hoje no nosso programa, um programa inteiro dedicado ao TDAH. E você pode participar com a gente, né, Léo? Exatamente. Participe da nossa pergunta do dia. Olha só, você conhece alguém que tem o TDAH ou já se identificou com alguns sintomas? Manda aí pra gente no nosso WhatsApp 99412-2179. Salve aí, o WhatsApp do Tribuna Livre. E aqui conosco estão a pedagoga e neuropsicopedagoga clínica Luana Martins. E também aqui conosco a neuropediatra Marli Marra, que já esteve no Tribuna Livre, né, Marli? E agora voltando para falar sobre o transtorno de déficit de atenção. Agradecendo muito a participação de vocês aqui no programa. A ideia realmente é trazer um programa bem informativo para os nossos ouvintes, porque o que a gente vê hoje, né, é uma facilidade muito grande de autodiagnóstico, né? Hoje todo mundo, para qualquer coisinha, uma falta de concentração, algo que você esqueceu, é muito fácil a gente encontrar uma pessoa falando assim, é meu TDAH, né? É meu TDAH. E isso é muito sério, porque a pessoa com TDAH, ela tem sofrimentos intensos que precisam ser cuidados, né? O tratamento que precisa ser feito, um acompanhamento muito responsável. Marli, esse mês de outubro, o que a gente precisa trabalhar em relação ao TDAH? É a informação? Com certeza. E você já começou com uma frase assim que eu adorei, que é assim, as pessoas estão muito se autodiagnosticando, né? Como se isso fosse assim, uma coisa boa. E não é, né? Assim, quem tem o TDAH, ele tem prejuízos, a criança tem prejuízos, na verdade, ao longo de toda a vida. O adolescente tem, o adulto e até mesmo o idoso. Então a gente não pode ficar romantizando e taxando também como se o diagnóstico levasse a alguma coisa boa na vida da pessoa. Uhum. Exatamente. E Luana, como a Adriana disse, às vezes as pessoas falam muitas vezes, o meu TDAH, fala no dia a dia, e muita gente pode confundir a falta de atenção até como preguiça, né? E a gente tem que saber identificar isso para não trazer prejuízo, no caso da criança, na escola, por exemplo. Exatamente. A neuropsicopedagogia mesmo, a gente segue uma linha de raciocínio de avaliar e tentar identificar o que é dificuldade, o que realmente está caminhando para um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, a linha de raciocínio, o ponto de partida tem que ser esse. O que está sendo dificuldade, o que realmente caminha para um possível diagnóstico, né? E a atenção dos pais e também a atenção dos coordenadores nas escolas e até mesmo dos professores é muito importante para avisar para os pais também, fazer um relatório e falar como que está sendo o aluno na sala de aula. Exatamente. É crucial, né? O olhar diferenciado da professora, de forma precoce, inclusive, né? Desde lá do início do ano, já perceber os sinais e já fazer os encaminhamentos adequados. Porque esses sinais também, né? Eles vêm de várias formas, né? Sim, e a gente está falando de um transtorno que tem uma prevalência na infância e adolescência de 5 a 9% da população. Então, e 3 a 5% no adulto, porque pode persistir ainda na fase adulta. Então, é muito importante os pais conscientizarem, toda a sociedade conscientizar, para poder estar fazendo um diagnóstico correto. Isso é a base de tudo, porque nem todo mundo que tem a desatenção, por exemplo, é por causa do TDAH, ok? Então, assim, tem um momento correto para se fazer. É um diagnóstico que é complexo para também a gente bater o martelo, porque pode se confundir com outros transtornos, como a Luana falou, outros transtornos do neurodesenvolvimento, né? Assim, os sintomas, tá? E também pode ter comorbidades. Então, por exemplo, uma ansiedade
transtorno de ansiedade pode levar a uma desatenção. Então, o diagnóstico é complexo, exige assim, tempo para poder fazer, exige a parceria entre a família, a escola. Por isso que muitas vezes a gente solicita da escola relatórios, manda algumas escalas que a gente chama psicométricas para poder medir, tentar ver a quantidade de sinais e sintomas, caracterizar. Essa parceria é fundamental. E imagino também, Luana, a necessidade dos pais serem muito próximos aos filhos. Eu falo isso por quê? Porque quando você tem uma abertura de conversar com o filho e a família observa aquele comportamento do filho, é possível, né, que você identifique mais facilmente quando aquela criança está se sentindo com baixa autoestima, não está se sentindo tão bem, está se sentindo excluída na escola, às vezes não está conseguindo acompanhar, né, da mesma forma que os outros colegas. Então, com essa abertura, é possível que a família também tenha, né, esse conhecimento e busque ajudar. Né? Isso está muito ligado também com acesso à informação. Por exemplo, no meu consultório mesmo, eu foco em crianças de baixa renda, em famílias de baixa renda. Então, é um atendimento a valor social. Então, a quantidade de pessoas que eu recebo sem ter conhecimento nenhum, tanto de terapia quanto de transtornos, é muito alta. E, às vezes, a escola também encaminha já fechando um diagnóstico da criança de forma errônea. E isso causa uma ansiedade na família, que às vezes taxa a criança de preguiçosa, de desatenta mesmo, né? Às vezes precisa de um suporte diferente, a família também não tem conhecimento, não consegue orientar. Então, é um conjunto de fatores que acabam prejudicando como um todo aquela família ali no momento, né? Agora, o diagnóstico, ele pode, às vezes, deixar a família no chão, né, Marli? Sim, e veja bem, a gente tem que tomar um outro cuidado também, porque quando a gente fala em TDAH, muitas vezes as pessoas pensam naquela criança hiperativa, agitada, que não para quieta, tal. Mas esta é a apresentação combinada, que pode ser a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. Mas tem aquela outra criança que às vezes ela é mais lenta, ela é a desatenta, é a apresentação predominantemente desatenta. Nessa criança, a gente observa muito um comprometimento da função executiva. Então, ela não vai bem, os pais precisam em casa repetir várias vezes o mesmo comando para ela poder fazer. E eu costumo falar assim, olha, no caminho ela vai lá buscar, às vezes, o tênis e mais a toalha e tal. No meio do caminho, ela já se distraiu com outra coisa, aí já demora, já não volta com aquelas coisas. Então, essa não é hiperativa. Essa daí, muitas vezes, demora para chegar mais para um atendimento, para diagnóstico, e essa daí é tida como preguiçosa, lenta, não gosta de estudar. Desobediente, né? Nossa, ele é difícil. Criança difícil demais, né? Desobediente, não obedece nada que a gente fala, ele dá conta de fazer. Né? E uma coisa que me chamou a atenção, que a Luana falou, a questão de diagnosticar, de atender pacientes de baixa renda, tem também a falta da informação que ela citou. E no passado, né, muitas pessoas viveram a fase de criança, de adolescentes, sem ter um diagnóstico de TDAH. Talvez na escola pode ter sido taxada como uma criança difícil, uma criança desatenta, mas na verdade era. Eu queria que vocês falassem pra gente um pouquinho como que é, vamos dizer assim, um prejuízo que essa pessoa passou durante a vida toda e foi identificada já na fase adulta, o TDAH. Pois é, veja bem, é muito comum lá todos os ambientes onde eu trabalho, depois que faz o diagnóstico na criança, na filha ou no filho, o pai ou a mãe se identificarem também com o TDAH, sabe? E mesmo a avó fala assim, não, mas você era desse jeito quando era criança, né? E aí o pai começa a puxa vida, então o meu quadro era isto, sabe? Porque ele sofreu a vida toda, muitas vezes, às vezes está até sendo acompanhado por algum médico, mas tratando um outro transtorno, uma comorbidade, por exemplo, ansiedade, e depois quando entra também com um tratamento específico para o TDAH dele, assim, a vida muda, porque consegue se organizar, consegue se planejar e consegue entender a criança. As primeiras pessoas que precisam entender são os pais, né? E depois a escola junto.
E escutar a escola é muito importante, porque muitas vezes a própria escola chama os pais, mas eles não acreditam, não conseguem ver, não valorizam. E ter a sensibilidade, né, dos professores também na escola. Você falou dessa questão, né, dos prejuízos, e é muito nítido quando a gente começa a analisar, observar algumas coisas. Por exemplo, uma criança que tem... Eu gosto muito desse exemplo com as famílias, né? Tá, o que é uma desatenção, por exemplo, no trânsito? É uma coisa muito grave. Então, se ela não é tratada lá na infância, ela vai ser arrastada até chegar na fase adulta. E, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade de tirar uma habilitação. Nossa, eu não sei por que eu não estou conseguindo tirar, mas eu estudei, mas eu sei o que é para fazer, mas chega lá na hora e não dá conta. Por quê? Porque tem prejuízo nas funções executivas, que não foram trabalhadas lá na infância, não foram trabalhadas na adolescência. E aí, foi um prejuízo arrastado para a vida toda. Então, quando as pessoas começam a perceber... que talvez poderia ter recebido um diagnóstico na infância, poderia ter sido tratado, eles começam a falar, olha, realmente, talvez teria sido diferente, talvez hoje seria de uma outra forma. É genético? É genético. É genético, assim, com múltiplos genes interagindo entre si. Lógico que fatores ambientais são essenciais, por isso que a gente tem que ver todo o contexto daquela família, porque, às vezes, assim, tem graus, assim, digamos assim, intensidade um pouco diferente mesmo, né? E aí, dependendo do contexto familiar, do contexto acadêmico, lá na escola e tal, os sintomas, eles são exacerbados, né? Então, é genético. Agora, tem alguns casos, né, como alguns fatores que também podem estar associados, como prematuridade, uso de tabagismo durante a gestação, uso de álcool durante a gestação, né? Então, baixo peso. Então, tem alguns fatores que estão associados, mas a causa é genética, a herdabilidade é de 75%. Então, é bem provável que alguém que tenha o filho com diagnóstico TDAH, possivelmente um dos pais tem. Alguém da família. Esse possivelmente a gente tem a estatística, 25%, tá? Seja os pais ali ou algum parente mais próximo. Muito bem. Ótimo. Bom, você que está nos acompanhando, participe da nossa pergunta do dia. As perguntas estão chegando aqui, tá? A gente está separando aqui. Isso. Você conhece alguém que tem TDAH ou já se identificou com alguns sintomas? Nós já estamos falando aqui dos sintomas, né, do TDAH. Responda aí pelo nosso WhatsApp, que é o 99412-2179. Nós estamos com a Luana Martins, neuropsicopedagoga, e a Marli Marra, que é a neuropediatra. Vai respondendo aí que nós vamos para o intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Tribuna Livre e hoje falando sobre TDAH. E você participa do Tribuna respondendo a nossa pergunta do dia. Você conhece alguém que tem o TDAH ou já se identificou com alguns sintomas? Nosso WhatsApp você já sabe, mas a gente fala de novo. 99412-2179. Pois é, a gente estava falando agora há pouco sobre alguns fatores ambientais, né? Sobre que poderiam, né? Que podem trazer prejuízos à pessoa com TDAH, influenciar também, né, na dificuldade de atenção e outros sintomas. Eu queria falar um pouco desse ambiente saudável. O que seria um ambiente saudável para o TDAH? Dentro da parte da pedagogia, Luana, também, essa questão do brincar, né? O brincar também, ele pode ser terapêutico para quem tem o TDAH, porque a gente sabe que alguns jogos são muito bons, né? E como que a gente pode trazer isso para a criança que tem dificuldade, por exemplo, de concentração, ou de ficar quietinha ali, né, em determinado momento. Eu sou suspeita para falar do brincar, porque ele é a base do meu trabalho, né? Então, assim, eu uso muito brincar, jogos pedagógicos, recursos pedagógicos para ter uma fundamentação terapêutica com as crianças. E, na maioria dos casos, eles realmente não brincam em casa, principalmente quando tem um ambiente familiar muito conturbado. Então, é difícil para eles sentarem e brincar. Às vezes, na escola também, a professora esquece que o brincar é muito importante, principalmente quando chega no primeiro, segundo ano. E aí fica só no livro, só no caderno. E para uma criança com TDAH, ter uma
uma aula mais dinâmica, ter propostas mais lúdicas é fundamental, porque eles conseguem ter aquele conteúdo que precisa ser recebido de forma mais acessível para eles. Então, o brincar, ele é muito importante, ele é muito rico, né, de habilidades cognitivas, que é a maioria das deficiências que existem dentro do TDAH, né? Muito interessante essa colocação, né? E você também deve ver, né, Luana, assim, como que muitas vezes chegam crianças com agendas superlotadas, né? Assim, de manhã tá fazendo isso, vai para natação, tudo cronometrado, né? Outro dia chegou um lá que aí terminava tudo às 11 horas, meio-dia almoçar, eu falei, bom, então agora você tá indo para casa, você vai dar uma descansada antes de almoçar. Não, ainda tem o Kumon nesse intervalo e tal. Olha, então assim, uma agenda muito lotada, isso daí leva a ansiedade da criança, aumenta a agitação. E alguns pais, então tem que ter o horário do descanso, tem que ter o horário do brincar, com certeza, né? E, por outro lado, alguns pais acham que a criança hiperativa deve fazer 300 atividades físicas para poder cansar e ver se reduz a hiperatividade. E isso também é um mito, isso não é verdade. Ele vai ficar sobrecarregado, mas a hiperatividade, por ser neurobiológica, então a gente está falando de neurotransmissor, está lá. Então precisa ter o horário de descansar, uma agenda normal, né? Assim, atividade Dormir, né? física. O sono é fundamental. Sono é importante para tudo. Sono é saúde, né? Eu estou sempre perguntando duas coisas. Como é que está o seu sono e a sua alimentação? Tá? Porque aí volta na questão das vitaminas. Sim, tem que ter uma alimentação boa e tem que dormir. Porque a gente vê os adolescentes, principalmente pré-adolescentes, reduzindo o sono noturno, fazendo privação do sono. No dia seguinte, lógico que está desatento na aula. Lógico que vai ter uma irritabilidade, uma desatenção, vai produzir menos, não vai conseguir sentar para estudar. E aí, no caso do TDAH, o medicamento é a única forma que existe ou algum outro tipo de terapia? Lógico, aliado também ao brincar, no caso da criança. Nunca, nenhum transtorno, nunca o tratamento é só farmacológico, tá? A gente precisa muito, como médico, a gente precisa muito dessa equipe maravilhosa, que são as psicopedagogas, fono, psicólogas. Aí cada caso vai ser um caso. Eu preciso muitas vezes da intervenção, de encaminhar para intervenção com a psicopedagoga, para ver se tem alguma defasagem, para ver se tem o que mais, como que metodologia de estudo, organização, fono, dependendo do caso, né? Principalmente se eu suspeito de que tem uma dislexia associada, uma descalculia, e assim vai, né? E as intervenções da psicopedagogia, quais são? Você fala no sentido de ajudar dentro do TDAH, Exato, né? Isso. Então, as intervenções, elas abrangem tanto dentro do consultório, quanto com o suporte com a escola também, de fazer essa intermediação. Porque quando a criança está dentro do consultório, ela é uma coisa. Os sintomas praticamente desaparecem com as intervenções. Ambiente controlado, né? E aí quando chega na escola, que é o problema, porque às vezes tanto a escola não aceita, né, esse suporte terapêutico, não dá abertura para a gente ter acesso à escola, quanto também não tem conhecimento adequado para fazer essas adaptações curriculares para a criança. Então é aí que entra a parte da intervenção mesmo. Tem escola que não aceita? Sim, muito. Por exemplo, às vezes a gente precisa marcar uma reunião e a escola se nega, foge de fazer reunião. Gente, É muito jura? difícil, na verdade, a gente conseguir acesso à escola. Isso tem melhorado. Como eu sou muito mais velha do que você, então eu peguei esse quadro aí há muitos anos, há décadas. Então, assim, mesmo assim, você tem essa dificuldade, mas eu posso te falar assim que isso tem melhorado muito, né? Até mesmo porque existe a legislação. Lógico que na teoria tudo vale, né? Que é o PPP e também o PEI, né? Quer dizer, que deve ser feito junto, por exemplo, se a criança tem uma equipe que a atende, né? Então, aí é a equipe, a escola, a família, inclusive a criança, né? Quer dizer, tem que estar aberto, porque isso as escolas precisam entender, né, Luana? Que vai facilitar o serviço deles lá dentro.
Luana, mas também lidando, por exemplo, pensando nas pessoas de baixa renda, naquelas pessoas que estudam em escolas públicas. Hoje a gente vê também professores sobrecarregados, né? Professores que não têm auxiliares em salas de aula. Então, como é que você enxerga também esse quadro, né? Porque há atenções, há uma demanda de atenção específica. Aí eu trago o TDAH, a questão do autismo, diversas crianças que precisam de uma intervenção, né? E não tem. E naquele momento a gente vê que é impossível. Era isso que eu ia falar, né? O que eu percebo de melhor, porque eu trabalho tanto com crianças que estão em rede particular quanto as que estão na pública, né? Da particular, realmente, eles têm tentado dar um suporte diferenciado, a gente percebe isso. Da escola pública, realmente, algumas tentam, mas na grande maioria não. Então, assim, eu lido com isso todo dia, tenho esse contato todos os dias, então eu percebo que ainda assim é muito difícil, né? Conseguir essas adequações. E mesmo assim, quando consegue, às vezes, o contato, aí, por exemplo, fez uma reunião no mês, no outro já passou despercebido, já enrolou, já perdeu, aí chegou agosto, aí chega outubro, e aí nada foi feito pela criança, né? E vai jogando para o ano que vem. Exatamente. Precisa conscientizar o nosso sistema governamental, né? Assim, desde as secretarias de educação, as estaduais, as municipais, porque o professor fica perdido, sim, o educador. Muitas vezes passam a responsabilidade para ele, que não teve uma formação ali de uma inclusão especial, seja o que ela for, passam essa obrigação para ele fazer, mas ele não teve essa formação. Então, assim, é muito estresse. E eu falo como mãe de um TDAH, eu fui receber o plano de desenvolvimento individual do meu filho em dezembro, sendo que o laudo foi apresentado em julho. Então, foram 6 meses, né, esperando aquele plano de desenvolvimento individual, tentando alternativas dentro do que foi direcionado para ele, mas sem ter acesso a esse plano. Então, eu como mãe vejo avanços, mas vejo também a necessidade principalmente de informação. E aí a gente vai falar sobre outro assunto, que eu não sei se já está na hora de Não, nós temos um tempinho ainda. Vamos chamar a participação? Tá, vamos, mas só para terminar, Léo, porque eu estava falando da questão do preconceito. Eu quero falar isso também ao longo do programa, porque as famílias que não têm pessoas com TDAH não entendem a dor, né, de quem tem um TDAH. A dificuldade ainda desse entendimento. Então, eu já ouvi pessoas falando assim, nossa, ele faz prova separado, por isso que ele tira nota boa. Eu também queria ter um diagnóstico de TDAH para o meu filho fazer e ter esse privilégio. Direito não é privilégio. As pessoas não entendem isso, né? É o básico. Exatamente. Assim, é uma dificuldade que a gente precisa enfrentar, né? Falar realmente o que precisa ser feito. É uma garantia dele, né? Uma garantia dessas pessoas. É sobre isso que eu queria trazer aqui, essa experiência, porque quando eu ouvi essa frase, nossa, Marli, me irritou tanto, porque só a gente sabe, só a família sabe o que é, né? E só a criança sabe o que é também. Então, as famílias precisam ser mais empáticas umas com as outras. E é isso que a gente está fazendo aqui, levando informações, né? Porque o que é a ignorância? É a falta do conhecimento. Então, um comentário desse é uma ignorância, no sentido da palavra ali mesmo, que é uma falta de conhecimento, além de falta de empatia, né? Totalmente, né, gente? E um detalhe, é pior quando chega na criança. Esse tipo de fala, tanto dos outros coleguinhas que escutaram lá de casa, o pai falando, reclamando, quanto de, às vezes, mesmo o próprio adulto questionar, ou às vezes a professora mesmo, como eu já tenho de outros casos, questionar não, você não tem necessidade de fazer prova separada, não. Pode sentar aqui que você precisa só de prestar atenção. Então, isso vai gerando uma ansiedade muito maior na criança, uma baixa autoestima, e aí geram outros prejuízos e piora muito mais a situação. Porque dentro desse tratamento, a gente tem que ver o seguinte, você citou uma questão aí muito importante, que são as estratégias que a gente pode fazer ao redor dessa criança que tem o TDAH, né? Como, por exemplo, ter um tempo, cada caso é um caso, mas ter um tempo um pouco maior para fazer a prova, se for o caso daquela criança, porque não é receita de bolo, né? Sentar na frente. Sentar um pouco mais na frente, na sala de aula. Então, são estratégias. A mesma coisa em casa.
Os pais também, né? Tem uma atenção, vamos dizer assim, redobrar a atenção um pouco para conseguir essas ali demandas, né? essas demandas, né? Individuais. 99412-2179, vai participando do nosso Tribuna Livre. Você conhece alguém que tem TDAH ou já se identificou com alguns sintomas? No próximo bloco, nós vamos trazer todas as participações Nós vamos fazer uma aqui, força-tarefa, tá bom? Para responder o máximo que a gente conseguir aqui dos nossos ouvintes, nossos espectadores, que além de mandar, né, as perguntas, estão compartilhando histórias também, que essas histórias muitas vezes causam, né, identificação nas pessoas e ajudam também a informar. Então a gente traz tudo isso daqui a pouquinho. Tribuna Livre, 16 de outubro de 2025. Hoje estamos falando sobre TDAH e você está participando, nosso ouvinte do Tribuna Livre, tá bom? Você conhece alguém que tem TDAH ou já se identificou com alguns sintomas? 99412-2179. A pergunta está na tela para quem está nos acompanhando na TV e na nossa transmissão no YouTube. Nós estamos recebendo a Luana Martins, que é neuropsicopedagoga, e a Marli Marra, que é neuropediatra. E aí, Adriana, nós já temos uma participação da Consolação. Ela enviou um áudio para a gente. Vamos acompanhar. Pessoal, aqui é a Consolação do Itapuã. Eu estou acompanhando seu programa agora e a gente tem na nossa casa aqui, né, uma filha que foi diagnosticada. Na época, ela tem 42 anos, na época eu não lembro desse termo, não. Mas uma criança que teve muita dificuldade na escola. Com 4 anos, a gente foi chamado, encaminhamos com psicólogo, brinquedoteca, fonoaudióloga. Foi do 4 aos 12. Aos 12 anos, ela não quis mais. Aí eu arrependo de não ter insistido para continuar com o tratamento, porque fez toda a diferença e fez falta também. A gente nota a dificuldade, né, dela com os amigos, no trabalho, em qualquer lugar, então é diferente. Então, não deixa não, acompanha, porque fica melhor para quem tem essa questão e para a família também, né? Não precisa ter preconceito não, precisa de ajuda. Um abraço. Disse tudo, né? Preciso de ajuda, é um ser empático com o outro, né? Isso. E aí reforçar todas essas formas, né, de ajudar a pessoa. Obrigada, viu, Consola, pelo seu depoimento. A gente tem aqui também a participação da nossa ouvinte, acho que deixa eu ver aqui, nossa ouvinte, a Simone. A Simone está contando um pouco, trouxe um depoimento, vou tentar resumir, tá, Simone? Ela disse que tem uma filha que hoje está com 15 anos. Quando ela estava no primeiro ano, ela começou, né, os professores falavam que ela estava desatenta na escola, não prestava muita atenção. Aí ela colocou na aula de reforço, pensando que era uma questão pontual, mas ela foi percebendo que foi piorando, né? No 7º ano, ela recebeu um relatório da escola dizendo que não tinha como oferecer essa aula de reforço para ela. E aí os professores indicaram que ela poderia ter déficit de atenção. E aí ela começou, né, a olhar. O médico começou também a acompanhar, o psiquiatra também, ela começou a tomar medicação para controle. Ela está falando que é muito complicado, né? Que ela sempre observou, que ela é uma mãe observadora, atenta às atitudes da filha, sempre se preocupou com isso. É preciso ter muita paciência, mas é aquela questão, né? Veio o diagnóstico de TDAH, apesar de toda a atenção que ela tem com a filha, né? Então, demorou um pouquinho para ter esse diagnóstico, mas é aquela questão, não se culpa, né, Simone? Veio o diagnóstico, né, e agora é fazer o acompanhamento. Eu espero que a sua filha esteja, né, melhor e a família também acolhida. Exatamente. O Tadeu... Quer falar, Mar? Quer falar? Realmente tem casos que demoram mais, principalmente se não tem a hiperatividade, porque aí a escola também não percebe. Então, é aquela criança que não vai bem em casa, precisa de ter um suporte, sempre com aula de reforço e tal. Quer dizer, a mãe observa alguma coisa diferente, vai lá na escola, fala, mas ela é uma fofa, tal, ela é quietinha aqui e tal. Mas
tem algum problema, né? Então, às vezes, tem que ir mesmo, por exemplo, para uma psicopedagoga, para poder primeiro checar, porque às vezes lá, né, na psicopedagoga, ela já, com a experiência dela, já pode suspeitar de alguma coisa, e aí sim caminhar. Já tem um olhar Mas é atento, né? difícil mesmo. Não se culpe, tá? Cada caso é um caso, você tentou. E aí o Tadeu, ele fala da escola Tito Fulgêncio, que a maior dificuldade do acompanhamento é que a família não aceita que a criança tem certa dificuldade no entendimento. A própria escola também não leva a sério a questão do TDAH. Aí ele diz que o governo deveria implementar uma campanha sobre isso, conscientizando os pais e a escola. Como a Marli disse, né, Marli? Muita coisa já mudou, né? Do passado até os dias de hoje, mas ainda a gente precisa mudar ainda mais, né? Vejo um déficit muito grande na educação dos professores mesmo, né? Na capacitação dos professores, tanto para checar alguns sintomas e suspeitar de que tem alguma coisa, não é para diagnosticar, mas também para orientar a família e aplicar o que precisa ser aplicado dentro das escolas. A Enir, ela fala aqui, Luana, sobre a questão do diagnóstico também, dessas terapias. Vocês, como sempre, conscientizando, né, a gente sobre assuntos da saúde, abrangendo todas as áreas. Ela diz que tem 3 netos com TDAH, com diagnósticos comprovados, 2 sobrinhos, e todos tiveram que pagar muitos exames caros, terapia muito caras, né? Muito difícil, ainda mais pela Rede SUS. Obrigada, parabéns pelas informações que nos dão aí uma luz e entendimento. Você, né, dentro dessa experiência com pessoas de baixa renda, como é que você tem visto essa questão? É bem complicado, ainda mais quando é mais de uma criança dentro da mesma família, né? Porque, assim, o terapeuta, ele, não desmerecendo, mas o terapeuta, ele precisa de receber, né? Porque exige estudo, né? São cursos caros que a gente tem que fazer, né? Mas realmente esse olhar para pessoas de baixa renda, ele precisa de existir, né? A gente, como terapeuta, também precisa de ter essa empatia, separar alguns horários ali na agenda para fazer um atendimento social, porque é muito pesado para a família arcar mesmo com os custos, ainda mais quando é mais de uma criança que tem essas demandas. Novamente, a gente volta para o sistema governamental, né? Porque isso daí também tinha que capacitar os profissionais da Rede SUS para poder realmente receber essas crianças, diagnosticar, porque o diagnóstico, ele é clínico, né? Existe aí uma avaliação neuropsicológica que realmente é muito cara para se fazer, mas ela, por si só, ela não é o diagnóstico. O diagnóstico é clínico. Agora, as intervenções é que muitas vezes, né? Então, tem que ter esse sistema também no SUS. Da Jaqueline, pode, por favor. Um ponto bem importante em questão das intervenções do SUS, que eu recebo muito lá no consultório, é porque às vezes a criança tem uma demanda de fazer terapia no mínimo uma vez por semana, e o SUS quer fazer, por exemplo, uma psicologia uma vez a cada 2 meses. Isso não é terapia, não é intervenção, é consulta. E isso dificulta muito mais o processo, atrasa às vezes um diagnóstico, atrasa o processo de intervenção da criança. Isso também é outro fator. Falávamos da questão genética e olha só a mensagem da Jaqueline. Minha família toda tem TDAH e autismo. O problema é que uns chamam os outros, olha só, de retardado. E hoje, com os diagnósticos de várias doenças, como TDAH, várias condições como TDAH e autismo, descobrimos que não somos e temos coisas que facilitam o convívio. E aí ela fala aqui, ó, tem um primo que hoje, que ele descobriu que ele é autista, ele é professor da UFMG e super inteligente. Agora olha só, a importância, né, de você identificar a condição e fazer o tratamento corretamente. Falar que todo mundo tem, isso daí tem alguma coisa errada, porque na população infantil é de 5 a 9%. Né? Não é possível que esses 5 a 9% está todo mundo na família dela, né? Mas é importante caracterizar cada sinal e sintoma e cada transtorno de cada pessoa, porque, na verdade, 95% de todas as pessoas têm algum transtorno mental. Sim. Temos aqui a Geralda falando o seguinte, que ela cuida de 2 netos, um de 8, outro de 6, moram com ela desde que os pais, né, se separaram.
O de 8 é muito desatento, não escuta quando chama atenção, no almoço fica brincando, né, com o irmão. O irmão de 6 não fica quieto, mexe o tempo todo, vira para um lado, vira para o outro. Não tem... A mãe também é muito ansiosa e faz tratamento com psicólogo. O Geralda, ela está falando sobre a questão das escolas também. Eu não sei se a Geralda está citando esses sintomas aqui para verificar se são sintomas de TDAH, Geralda, mas é interessante que você procure uma avaliação médica, uma avaliação clínica, procure um neuro, né, psicopedagogo, para que haja, né, essa orientação, para que você possa, junto com a sua filha também, junto com a família, orientar essas crianças de 6, de 8 anos, né? Adriana, tem mais um áudio dos nossos ouvintes. Vamos acompanhar. O meu neto tem tudo isso aí que ela está falando. O que acontece? Já foi feito exames dele, tudo, neurológico, tudo, para ver o que está acontecendo. E não deu nada nos exames dele. Ele não gosta muito de enturmar, não. E ele é repetidiano, ele é uma criança muito calada e só pensa ficar quieto no canto dele. Para a gente ver que ele tem uma dificuldade muito grande, tá? Ela faz uma pergunta aí pra gente, ela não se identificou. É a Edna. É a Edna? Ah, tá. Então a Edna pergunta, parece que a pessoa está relutando contra a questão do diagnóstico, né? Mais uma vez, é muito importante procurar uma assistência com um médico, seja neuropediatra, seja psiquiatra da infância e adolescência, para poder tentar caracterizar melhor esses sinais e sintomas dele e fazer um diagnóstico correto para aí sim poder indicar as terapias específicas, né, Luana? Pelo que eu entendi, ela fez avaliação, né? E às vezes acontece mesmo, né, de fazer avaliação, não acusar na avaliação, porque aí a gente entra naquela questão, é uma dificuldade ou caminha para transtorno? Precisa de intervir, fazer as estimulações cognitivas para ver se vai realmente sanar o problema ou se ele vai persistir. E aí entra a parte do olhar clínico mesmo, que é diferente da avaliação neuropsicológica. E às vezes ela falou, parece que fez alguns exames, então assim, tomografia, ressonância, eletro, isso daí não vai dar o diagnóstico. O diagnóstico é clínico. Uma criança que faz a pergunta toda hora, repetidas vezes, é TDAH? Não necessariamente. Pode ser uma criança Curiosa. curiosa, pode ser uma criança que tem até altas habilidades, pode ser insistente. Então, nunca é um sintoma. Tem os critérios, são vários sintomas e sinais juntos, né? Nas escalas. É por isso que avaliar mesmo, fazer as intervenções é importante, porque a gente consegue fazer um checklist de tudo o que está acontecendo para a gente conseguir orientar e caminhar melhor. Olha só, bom dia, meu nome é Patrícia, eu moro em Betim, meu filho tem 11 anos e teve diagnóstico esse ano, com muita ajuda da escola. É muito complicado conciliar todas as atividades de suporte que a criança precisa, psicopedagoga, aula de reforço, atividade física. E ele ainda tem monitoria oferecida pela escola. Ele está sentindo-se sobrecarregado e está precisando de avaliar o que tirar da rotina dele. Peraí, pulou aqui a mensagem aqui agora. Talvez fazer uso de medicação que não é fácil ajustar devido aos efeitos colaterais. Ele já fez prova adaptada em sala separada, juntamente com outros colegas que têm algum diagnóstico de neurodivergência. Gostaria que a doutora falasse um pouquinho sobre as medicações. E Patrícia, obrigado pela sua participação e que bom que a escola ajudou e está dando todo o suporte. Exato. Isso mesmo, né? Eu comecei a falar que nunca é só medicamento. Então, ela está ali com assistência, né? Certo? Multidisciplinar ali para ele, tá corretíssimo, tá bom. Agora, o tratamento medicamentoso, ele faz parte sim, eu tenho experiência com todos. Cada medicamento tem sua contraindicação e pode ter alguns efeitos colaterais. O que é a questão? É ir, por exemplo, titulando devagar a dose. Para isso, no início, precisa de um acompanhamento mais de perto, tá? Observar se está evoluindo com algum efeito colateral, mas geralmente a maioria absoluta tolera muito bem os medicamentos, né? Nós temos no Brasil 3 grandes grupos aí de medicamentos, então se acontecer alguma coisa com um, pode trocar, né? Então cada caso é um caso, tá? Luana,
eu gostaria de falar, a questão dessa escola, rapidinho, nós temos 1 minuto. Questão que ele está falando aqui da rotina, que está muito sobrecarregado. Parabéns para a escola, né? É raro de ver, mas a gente consegue encontrar escolas assim. Mas realmente tem que reavaliar o que realmente está sendo necessário, né? Se a escola está dando suporte de reforço, talvez rever o reforço que ele está fazendo extra na escola, fora da escola também. Conversar mesmo com a equipe que está fazendo esse atendimento dele para ver o que vai ser interessante pausar, o que vai ser interessante manter ou intensificar, né? E aqui, nesse programa, a gente já tem assuntos para outros programas e aí eu vou deixar o convite aberto para vocês voltarem, viu? Porque muita gente perguntando sobre o TDAH em adultos, eu acho que vale a pena a gente fazer e destinar um programa só para falar de adultos, né? E o TDAH. Sim. E outro assunto que me veio agora à mente é a superdotação. Porque a gente falando sobre outros transtornos e tudo mais, a superdotação é algo que precisa também ser tratado, ser trabalhado nas escolas, é algo que a família também precisa saber lidar, né? Então a gente pensa que é só coisa boa, tirar nota boa, mas não é muito bem assim não. A gente precisa trabalhar de uma forma integrada também para ter resultados mais proveitosos e que a pessoa tenha qualidade de vida. Tá vendo, Léo, como a gente tem um monte de questão ainda, de tema? E aí, quem está nos acompanhando e gostou aqui de ouvir a Luana Martins, que é a neuropsicopedagoga, pode seguir ela no Instagram, @neuropp.luana, @neuropp.luana. E a Marli Marra, que é a neuropediatra, @DRA Marli Marra NeuroPED. É isso mesmo? Isso, Neuroped. Neuroped. Tá certo. Doutora Marli Marra Neuroped e @neuropp.luana. E lá tem os telefones, os contatos. Fala que é do Tribuna Livre, fala que é da Rádio América, que vocês ouviram. Elas vão ter o maior prazer em atender vocês, tá bom? Gente, vamos encerrando. Obrigada. Viu, Marli, Luana? Voltem mais vezes. Muito bom. Voltem Parabéns sempre pelo programa. Muito obrigado. E agora vem o Rede Notícias. O Tribuna Livre está de volta amanhã, a partir de 11 horas da manhã, ao vivo na América FM, na TV Horizonte. Não tô na frente da TV. Vai lá no aplicativo Vox Rede Catedral. Você pode tanto ouvir pela rádio, tanto nos assistir lá no YouTube, tá bom? E no YouTube também, se quiser acessar direto, coloca lá TV Horizonte, você acompanha toda a nossa programação ao vivo em tempo real e também você pode rever outros programas, como este, por exemplo, que ainda hoje vai estar lá para você assistir mais uma vez. Agora é o Rede, com o André Santos e a Janaína Regiane, Rede Notícia, Adriana, que está cheia de informação hoje. Meninos, é com vocês, André, Janaína. Bom jornal, boa tarde. Boa tarde.